Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto. Muito obrigado porque, ó Deus, nós temos essa liberdade de pregar a Tua palavra, e nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração nessa noite, Senhor. Ó Deus, que ela seja como aquele livrinho que o João comeu, que na sua boca era doce como mel, mas no seu estômago era amarga como absinto, como um remédio. Senhor, que a Tua palavra seja assim, que ela seja agradável quando nós ouvirmos, mas também, Senhor, que ela nos provoque, que ela nos desafie, que ela nos confronte como um remédio, que ela nos cure. Senhor, no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Eu quero compartilhar hoje à noite, eu quero fazer na verdade um desafio bem prático. O nosso tema hoje à noite é uma questão de prioridade. Uma questão de prioridade. Então é interessante porque o apóstolo Paulo diz assim: não é bom, não é certo, várias traduções diferentes, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Isso me tocou profundamente. Sabe por quê, irmãos? O que eles estão fazendo aqui é uma coisa muito boa. A gente acabou de falar sobre isso. Eles estão cumprindo, na verdade, o mandamento do Senhor de cuidar dos pobres, não é? E eles estão, então, repartindo o alimento com as viúvas. E aí, interessante que o versículo 1 diz o seguinte: multiplicando-se o número dos discípulos, está aí na sua Bíblia. Então a igreja está crescendo, a igreja está expandindo, os discípulos estão chegando, pessoas estão convertendo, um grande mover de Deus na igreja. E aí, irmãos, começa a ter uma briga na igreja. Os crentes gregos com os crentes judeus começam a brigar por causa dessa questão aqui da distribuição do pão, e começa uma divisão, irmãos, e divisão é fruto da carne, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, um dos frutos da carne. Quando você começa a perceber muita briga, muita divisão, muita discussão na família, não é? Na empresa, na igreja, é porque as pessoas estão vivendo muito na carne, a sua carne está muito mais forte do que o seu espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isso, ele diz: tem uma guerra dentro de mim, o meu espírito luta contra a minha carne, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Ele mesmo dá a solução, ele diz que o segredo é quem eu alimento mais, quem eu alimento melhor. Se eu alimentar mais o meu espírito vai vencer essa luta contra a minha carne, não é? Então, irmãos, o que os apóstolos percebem aqui? Eles percebem que a igreja que estava fluindo, se você ler Atos até o capítulo 6, você vai ver, meu Deus, a igreja explodindo, não só de crescimento, mas de tantos milagres, não é? Em Atos capítulo 2 foi a descida do Espírito Santo, só bênção. Mas aqui em Atos capítulo 6, a igreja que estava rompendo muito, parece que dá um freio, não é? E os irmãos estão ali brigando, estão discutindo, e a igreja para de romper. Os apóstolos, eu penso que eles foram orar, com certeza, eles oraram, e a conclusão que eles chegaram é o seguinte: gente, nós estamos muito num ativismo, nós estamos trabalhando tanto, fazendo coisas, que nós estamos negligenciando a coisa mais importante, que é o nosso relacionamento com a palavra e a nossa vida de oração. Tem alguém aqui comigo hoje à noite? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso que eles entenderam, peraí, caiu o nível da palavra, começa em nós, a liderança, caiu o nível da palavra, e os nossos discípulos também, consequentemente, estão indo na mesma situação, e aí a igreja caiu de nível, a igreja ela baixou na espiritualidade dela. Vamos resolver isso aqui, gente. O nosso problema é de prioridade. É bom e é certo, não é, a gente ajudar as viúvas, mas não é a coisa mais importante. Nós podemos colocar outras pessoas para fazer esse trabalho, enquanto nós nos dediquemos na oração. Ele fala no ministério, a palavra ministério quer dizer serviço. No serviço de orar
e no serviço de estudar a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Irmãos, é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. E aí, olha só o que vai acontecer aqui. Olha as consequências dessa mudança. Aí olha só o versículo 7. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje à noite. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus. Olha só o versículo 7. De modo que se espalhava a palavra de Deus, ou crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém, a segunda coisa, se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E a terceira coisa, até os sacerdotes que outrora perseguiam a igreja estão obedecendo à fé. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, isso vale para a igreja. Porque você pode dizer assim, peraí pastor, eu não estou muito envolvido com a igreja. Essa palavra não diz respeito muito a mim, irmãos. Diz, sabe por quê? Vale para a igreja, mas vale para a sua família também. Você como o apóstolo da sua família, você como o líder da sua família, se você tomar essa decisão, nós estamos correndo feito frango sem cabeça, nós estamos fazendo muitas coisas boas até, não estamos fazendo nada errado, não estamos pecando, nós estamos fazendo coisas boas, mas que não são a prioridade número 1, não é? E se você como líder, não é? Os pais, por exemplo, eu falo pais, né? Homens, né? Tomar essa decisão e juntar com a sua esposa e dizer, amor, vamos entrar nessa crise, né? Porque os nossos filhos não estão rompendo, estão manifestando o fruto da carne, está tendo muita divisão na nossa casa, muita divisão no nosso casamento, talvez até infidelidade, Gálatas 5, fruto da carne, muito fruto da carne. Peraí, amor, vamos voltar a fazer o nosso culto doméstico, aleluia, não é? Vamos estudar as escrituras, vamos ler a Bíblia, vamos tirar tempo de oração. Irmãos, eu te garanto, funciona em todo lugar. Se o empresário, eu tenho conhecido muitos empresários, não é, que tem entendido isso, empresários cristãos, que tem entendido isso. Rapaz, vou fazer um pequeno culto aqui na empresa, pelo menos uma vez por semana, não é? De meia hora, não é? E para compartilhar uma palavra e orar na empresa. Eu tenho visto muito isso acontecer em todo lugar. Amém, queridos? Então, se o empresário começar a buscar a palavra, a buscar a oração, a orar, irmãos, sabe o que é que vai acontecer? Tudo isso que aconteceu aqui, ó, tudo isso que aconteceu, eu vou te mostrar, essas 3 coisas, não é? Que foi que aconteceu? A palavra fluía. Segunda coisa, multiplicação, pode ser de discípulo, mas também pode ser na vida financeira, funciona. Os princípios de Deus são imutáveis em qualquer lugar, funciona na igreja. Eu estou usando aqui a igreja como um modelo só, como um exemplo, mas pode funcionar na sua família, pode funcionar na sua empresa e pode funcionar na sua célula também. Se você tomar essa decisão, peraí, tem tudo errado, a gente está fazendo a prioridade errada. Um dia eu participei de uma aula que marcou a minha vida para sempre. Esse professor, ele estava falando sobre prioridade, era um pastor, e ele colocou vários recipientes em cima ali da mesa, onde ele estava dando aula. Os recipientes eram do mesmo tamanho e transparentes. E ele colocou ao lado de cada recipiente uma quantidade que ele pesou na nossa frente, antecipadamente, de pedra, de seixo, de areia e de água. E colocou do lado de cada recipiente. E desafiou algumas pessoas, né, na aula para colocarem aquelas coisas, a pedra, o seixo, a areia e a água, de forma que ficasse certinho aqui, ó, com a, não é? Como é que chama isso? Com a borda, obrigado. Ficasse certinho, não podia cair nada. Ele disse, eu sei que essa quantidade pode fazer isso. Eu já testei antes. Quem quer fazer? E foram aquelas pessoas lá, irmão. Todos derramaram água, teve uns que a pedra ficou desse tamanhão em cima do balde, deu tudo errado. Aí depois ele foi. E o que ele fez? Eu nunca vou esquecer. Ele pegou aquela mesma quantidade e ele pegou as pedras grandes e foi colocando, não é? Ele foi arrumando as pedras grandes lá dentro.
Mas à medida que ele colocava uma camada de pedra grande, ele colocava o seixo entre as pedras grandes. Colocava outra camada e enchia de seixo. Outra camada de pedra grande e seixo. Depois ele ia colocando areia e sacudindo o balde. E a areia ia penetrando naqueles espaçozinhos que estavam faltando ainda, serem preenchidos. E finalmente ele derramou a água em cima. Irmão, deu certinho. Moral da história. Se você não começar pela pedra grande, se você não organizar a sua vida, o seu tempo, você não faz nada. Quem está me entendendo? Os apóstolos entenderam isso. A pedra grande é a nossa vida de oração e o nosso estudo da palavra de Deus. Essa é a pedra grande, não é? Cuidar das viúvas é muito importante. Mas, no nosso caso aqui, outros podem fazer. Irmãos, qual que é o meu desafio hoje aqui? Como que você está administrando o seu tempo? Não é? Porque muitos têm dito assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Irmãos, vou te provar que isso não é verdade. Não é, eu vou te provar. Pastor, eu não tenho tempo de orar, estou trabalhando demais. Não é verdade, eu vou te provar isso. Amém, querido? Eu vou te provar isso. E vou te dizer uma coisa. Isso está causando um grande prejuízo para a sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Então vamos ver comigo rapidamente aqui. Essas 3 consequências, a gente vai aprender muito com essas 3 consequências dos apóstolos fazerem uma revisão na agenda deles. Ok? Dá uma olhada na agenda deles e, rapaz, o que é que a gente está fazendo? Não é certo nós abandonarmos a palavra de Deus para fazer uma coisa boa ou fazer uma coisa ruim. Não é certo a gente abandonar a palavra de Deus por coisa nenhuma. Mas as consequências disso, vamos ver comigo agora. A primeira consequência, crescia a palavra de Deus. Diga comigo, crescia a palavra de Deus. Qual é a primeira consequência de nós, eu e você, reajustarmos a nossa agenda, para a gente eliminar o que está roubando o nosso tempo? Qual que é a primeira consequência, gente? Vai ter um crescimento da palavra de Deus. Como assim? A palavra de Deus vai fluir com mais liberdade. Na mensagem, na tradução a mensagem diz assim, que a palavra prosperava. Na linguagem de hoje diz que a palavra de Deus se espalhava. Continuava, porque parece que estava bloqueado isso. Parece que isso estava impedido, não é? Não estava fluindo. Irmãos, quando a gente começa a gastar tempo com oração e palavra, a palavra começa a fluir com mais liberdade na nossa casa. Por que tem essa diferença? Eu fico perguntando para o Espírito Santo, por que tem essa diferença? Eu estou pregando a mesma mensagem que eu já preguei. É por causa que aquele ambiente tem muita oração e tem relacionamento com a palavra. Então a palavra vai fluir. Quem está me entendendo? Se você começar a priorizar a palavra na sua casa, qualquer coisa que você começa a falar da palavra, flui e entra no coração. Aleluia. Entende? Você fala uma coisa simples, você compartilha uma coisa simples e parece que flui. A palavra tem liberdade para fluir. Por que isso? Por que começou a acontecer isso aqui? Lembra que foi que eles fizeram? Pessoal, está errado o que a gente está fazendo. A gente está vivendo como frango sem cabeça. Não, vamos parar. E vamos nos dedicar ao ministério, primeiro, da oração e depois da palavra. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a orar e começaram a estudar as Escrituras. Isso que eles começaram a falar. Aí, irmãos, pensa bem, se eu estou estudando a Bíblia, eu tenho mais argumento, não é? Eu sou capaz de explicar um princípio com facilidade para alguém que está passando uma dificuldade. Ô irmão, você está passando por isso porque você está quebrando esse princípio. Eu sou capaz de ensinar, porque eu estou estudando. Mas não somente isso, eu estou orando e o poder está caindo. Gente, Jesus falou assim, vocês estão errando porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus, que é a vida de oração. Quem está me entendendo? Porque, irmão,
eu vejo dois desequilíbrios. Pessoas que oram, sem palavra, sem relacionamento com a palavra. Provérbios 28:9 diz assim: aquele que afasta o seu ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. E não adianta, só oração, 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 se não tem o equilíbrio da palavra. Abominável, não tem sentido aquela oração. Mas também outros caem para outro extremo. Eu vou estudar a Bíblia, estudar, fica cabeçudão, vou ficar cabeçudão, eu vou saber tudo. Vira fariseu. Sabe tudo, igual o apóstolo Paulo, que sabia tudo, mas perseguia a igreja. Sabia tudo de Deus, mas perseguia a igreja de Deus. Mas por quê, irmão? Tem que ter relacionamento com a Bíblia, com as Escrituras e com a vida de oração. Esse é o equilíbrio, amém? O que é que vai acontecer? Escuta bem, o que é que vai acontecer se a gente começar a praticar isso? Irmãos, as pessoas estão chegando na nossa vida envenenadas pelo mundo. Elas estão comendo comida envenenada. Mas quando elas chegam, eu lembro sempre do Eliseu pregando a palavra e os irmãos desmaiando de fome. Alguém falou assim, pastor Eliseu, tem gente desmaiando de fome por causa da seca. O Eliseu parou a aula e mandou alguns homens buscarem comida. Eles foram, mas um homem trouxe a colossíntida, que é um melão, que é parecido com um melão, muito parecido com um melão, eu vi as fotos, muito parecido com um melão pequenininho, e eles colocaram na panela. E o pessoal começou a passar mal, porque aquilo era veneno, quem está me entendendo? O Eliseu estava na casa dele e ele diz, depressa, tragam farinha. A palavra farinha ali é trigo, e o trigo é um símbolo da palavra de Deus na Bíblia. Então, irmãos, eu tenho que ter farinha na minha casa, eu tenho que ter trigo na minha casa espiritual, palavra de Deus na minha casa espiritual, para neutralizar o veneno na vida das pessoas que estão em minha volta. Tem alguém me entendendo? Dos meus filhos vão lá e se contaminam com o veneno do mundo. Mas se eu tenho relacionamento com a palavra, não é? E a palavra está fluindo por causa da oração, eu neutralizo o veneno da serpente no coração do meu filho, aleluia. Então, não somente isso, mas também, irmãos, eu preciso ter palavra no meu coração para vencer o desânimo. Muita gente desanimada, muita gente com inanição espiritual. Por que está desanimada? Porque não come. Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus é a palavra, não é? Ele disse assim mesmo, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, olha só, vocês pedirão o que quiserem e será feito, vai ser uma oração poderosa. Amém, queridos? Então, quando a gente se afasta da palavra, irmão, a gente vai se desanimar, a gente vai ficar triste, a gente vai ver tudo grandão, não é? Mas quando a gente está meditando na palavra, é impressionante como a gente começa a ver aquelas crises como oportunidades. Você vê o Davi, não é? Um cara que meditava na palavra, ele diz assim, meu Senhor, eu amo a tua palavra e nela medito de dia e de noite. Quando o Davi viu o gigante, o mesmo gigante que todo mundo viu, o que é que ele pensou? Essa é a minha oportunidade, eu não tenho como errar uma pedrada nesse cara, nesse narigão gigante dele, eu vou acertar. Ele viu a oportunidade, porque ele era um cara que amava a palavra de Deus. Mas se a pessoa não tem relacionamento com a palavra e não tem vida de oração, irmãos, ela tá morrendo, ela está desanimada. É aquela pessoa que depende de todo mundo, entende? É aquela coisa da religião, o cara vai na igreja no domingo como se fosse uma missa. Aí ele vem, recebe o óleo ungido ou a água benta, aí ele vai para uma vida sem relacionamento nenhum com a palavra de Deus, sem oração nenhuma na vida dele. Porque ele acha que o fato dele ser crente, ou o fato dele ser um dizimista, irmãos, pelo amor de Deus, quem está me entendendo? Então a primeira coisa aqui, a palavra crescia, não é? Quando os apóstolos decidiram que eles iam priorizar isso, essa é a pedra grande. Para o mundo, vamos descer, não é? E vamos priorizar a nossa Bíblia. Espera aí, vamos pegar a nossa Bíblia, não é? Vamos estudar as Escrituras e vamos organizar a nossa vida de forma que sobre tempo para a gente orar e ler a Bíblia. Por isso que a igreja parou de crescer, por isso que a empresa parou de crescer,
Por isso que a família parou de crescer. Por isso que a igreja está só carne. A igreja dele lá, né? Que essa aqui é só espírito, aleluia. A igreja de Atos, não é? Só carne. Os irmãos estão brigando por bobagem. Estão discutindo lá quem está com a razão. Por que eles estão assim? Porque eles estão com pouco relacionamento com a palavra e com a oração. Ok? Muito bem, então a primeira coisa é isso. O fluir, não é? Da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Até deixa eu te falar uma coisa importante aqui dentro ainda dessa liberdade que a palavra começa a ter, quando a gente começa a estudar e orar. Uma das coisas que a palavra faz, ela lava, não é? A Bíblia diz que a palavra é a água, não é? O apóstolo Paulo diz, vocês estão limpos pela lavagem de água da palavra. E veja bem, quando tem palavra no meu coração, eu estou me relacionando com a palavra, e aquela pessoa vem cheia de culpa, irmão, tem um monte de gente cheia de culpa aí. Tem um monte de gente, olha, que ainda está sofrendo por aquele aborto lá atrás, não é? Por aquela traição, não é? Que aquela pessoa fez, por aquela injustiça que essa pessoa praticou, e ela carrega isso por anos, não é? Eu lembro de uma senhora, não é? Há muitos anos atrás mesmo, eu estava começando o ministério, não é? Estava bem começando mesmo, e essa senhora chegou, eu estava com a Meila lá na igreja, e ela chegou, ela já era uma senhora assim, tipo de 60 e poucos anos, não é? Irmãos, vivendo uma vida miserável, mas assim, miserável, você não tem ideia do que essa mulher vivia, não é? E a gente começando ali, uma igrejinha bem pequenininha, não tinha nem como ajudar essa mulher, mas ela falou para mim assim, pastor e pastora, eu vim aqui porque eu não aguento mais. O que é, irmã? Aí ela contou. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela já era crente. E foi na casa dela o irmão da igreja. Foi visitar o marido. O marido não estava, o irmão entrou, eles ficaram conversando. Irmãos, e ela caiu em adultério com esse cara, com esse irmão. Que tragédia. E ela guardou aquilo ali, ela não contou aquilo para ninguém. Poucos anos depois, o marido morreu e ela trazia aquela culpa no coração dela para o resto da vida dela. E ela contando ali para a gente, pastor, quando eu vou orar, irmãos, ela falou isso se derramando em lágrimas. Ela disse, pastor, quando eu vou orar, eu ouço uma voz que diz assim para mim, sua hipócrita. Pastor, na hora acaba a graça, eu volto para o meu lugarzinho e fico sentadinha lá atrás. Quer dizer, a pessoa carregando uma culpa, mas irmãos, eu tinha farinha na minha casa, não é? Eu disse para ela, porque eu tinha lido naquela manhã, eu tinha meditado, quando aquela prostituta é flagrada em adultério, não é? E ela vem ali, não é? E Jesus protege ela daqueles caras que querem apedrejá-la. Não, tudo bem, quem não tiver pecado, atire a pedra, pode atirar a pedra. Todo mundo tinha pecado e foi embora. Quando todo mundo foi embora, Jesus perguntou para ela, cadê os teus acusadores, não é? Aí, eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, tampouco eu te condeno. E ele disse, vá e não peques mais. Se você se arrepender, você está livre disso, minha filha. Você não tem que carregar essa culpa para o resto da sua vida. É só você mudar de atitude. E você está perdoada, aleluia, pelo sangue de Jesus, não é? Irmãos, e eu falei isso para essa mulher. Eu disse para ela, a senhora está livre, a senhora está perdoada, Jesus te perdoou, a senhora confessou. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. A senhora nunca mais adulterou na sua vida, a senhora nunca mais fez isso na sua vida. Isso é mentira do diabo. A senhora está lavada pela água viva da palavra de Deus. Irmãos, essa mulher chorou. Sabe uma coisa engraçada que aconteceu? Logo depois, passaram-se alguns meses. Irmãos, essa mulher, acredite se vocês quiserem, chegou um irmão na igreja, pensa assim, um solteirão, mas na verdade ele era um viúvão. Ele era um viúvão, um cara boa pinta. Rapaz, se apaixonou pela gata, moço. Aí a gente teve que fazer o romance real dos dois, moço. Irmãos, ela casou com esse rapaz. Ela vive no sul do Brasil. Meu irmão, pensa numa mudança de vida radical. Assim, para melhor. Casadinha, bonitinha até hoje. A gente é amigo da família. Irmão, aleluia,
glória a Deus, aleluia. Não me assusta, meu irmão. Aleluia! Irmão, se você começar, tome uma decisão hoje. Meus filhos lindos que eu amo, não é? Tome uma decisão hoje de voltar ao culto doméstico na sua casa, com a sua família, não é? De ler a sua Bíblia, de ter aquele tempo só você e a Bíblia, né? Desliga o celular, para você ficar sozinho com a palavra de Deus. Ora pela sua família. Irmãos, essa é a chave. Essa é a chave. A chave não é uma igreja, a chave não é um pastor. A chave é a oração e a palavra. Está aqui, os apóstolos descobriram isso. Amém, queridos? Muito bem, deixa eu passar para o segundo. O que aconteceu mais? Olha só, a palavra crescia. O que mais? Se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. Ah, irmão, Deus falou tanto aqui comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Como eu disse, não é só para a igreja essa palavra. Assim, a igreja no sentido de a igreja, a instituição. Então, não. Vale para todo lugar. Irmãos, fé e multiplicação andam juntas. Quem está me entendendo? Elas andam de mão dada. Fé e multiplicação andam de mão dada. Onde tiver fé, vai ter multiplicação, vai ter crescimento, em todas as áreas da nossa vida. Agora, como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então veja bem, onde tiver fé, vai ter multiplicação. O que começou a acontecer na igreja? A igreja que estava desanimada, sem fé, começou a meditar na palavra, e os apóstolos foram o exemplo disso, e começaram a ter uma vida de meditação na palavra, e isso se espalhou na igreja, e a igreja começou a ascender de novo, em fé. A igreja começaram a se multiplicar. Atos 16:5 diz assim mesmo: as igrejas eram fortalecidas na fé, e o número de cristãos aumentava a cada dia. Aleluia. Está aqui, Atos 16:5. Ou seja, se você crescer em fé, as coisas vão multiplicar na sua vida. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Quer ver uma coisa fantástica que eu descobri essa semana? É legal quando a gente vai descobrindo as coisas. Meu Deus, estava sempre aqui. Quer ver, ó? Diga comigo assim: fé e multiplicação andam de mão dadas. Onde tiver fé, vai multiplicar e vai crescer. Então veja bem, o que eu estava vendo? Todos os milagres de multiplicação na Bíblia, todos, irmãos, eu não tenho tempo de falar de cada um, mas quer ver uma coisa, ó? Multiplicação dos pães. O que aconteceu ali? Havia uma necessidade, as pessoas estavam desmaiando de fome. Olha só, aí Jesus liberou uma palavra. Ele liberou uma palavra. Qual foi a palavra que Jesus liberou ali? Ele falou assim: vocês deem de comida para eles. Aí eles disseram: mas a gente não tem. Tem um garoto aqui que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Beleza, então olha a palavra de Jesus. Cada um traz um cesto aqui, palavra de Jesus. Ele está falando, é a palavra de Deus. Cada um traz um cesto. Espera aí, eu vou repartir. Agora ele falou assim: agora vão e distribuam os pães. Irmãos, toda a palavra de Deus espera uma resposta de fé. Quando você tem uma necessidade, Deus vai te dar uma palavra para que você dê uma resposta de fé. Sabe o que eu vi? Que sempre é assim. Eu não tinha percebido isso. Peraí, mas será que nesse outro caso de multiplicação teve também? Todos. Então, tinha uma necessidade, Jesus trouxe uma palavra. A palavra esperava uma resposta de fé, uma obediência, uma ação. Eles responderam com fé, e aí houve o milagre. Então os discípulos pegaram aqueles pãezinhos,
com 12 cestos, cada um com seu cestinho, e Jesus deu um comando, uma palavra, para eles distribuírem. E eles foram na fé, que daria certo. Eles não fizeram conta, e eles foram distribuindo, e o pão não acabava. 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. O milagre da multiplicação, irmãos, está ligado à palavra, começa na palavra. É por isso que Jesus elogiou tanto o centurião romano, que o centurião romano falou assim: eu tenho uma necessidade, olha lá, eu tenho uma necessidade, o meu servo está horrivelmente doente, vai morrer. Jesus disse: eu vou na sua casa, não é? Aí o centurião romano, ele entendeu, ele disse: basta uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus pulou para trás, ele disse: eu nunca vi fé como essa, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os meus discípulos eu vi uma fé como essa. A fé baseada na palavra. Entende o que eu estou falando? Meu irmão, interessante. O centurião percebeu que antes dele receber o milagre, ele precisava de uma palavra. Os fariseus eram diferentes. Ele dizia assim mesmo: nós queremos ver um milagre para a gente acreditar no Senhor. Jesus dizia: eu não vou fazer milagre para vocês acreditarem. Não é? O rico que estava lá no inferno, né? O rico que o Lázaro morava na frente da casa dele. O rico diz assim para o Abraão: Abraão, manda o Lázaro vir aqui molhar minha boca. Não pode. Os que estão aqui não podem ir para aí. Então manda ele ir lá na casa dos meus irmãos. Porque se os meus irmãos verem que alguém ressuscitou, eles vão acreditar. E aí o Abraão, que é o tipo de Deus aqui, ele diz assim mesmo: eles têm a palavra e os profetas. Se eles não crerem na palavra e nem nos profetas, tampouco crerão, ainda que um morto volte à vida. Não é milagre que nós precisamos de uma palavra. Essa palavra que nós encontramos na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com a palavra todos os dias, ela vai fazer um desafio de fé, ela vai nos confrontar, ela vai fazer com que a gente haja em fé, e quando a gente agir em fé, a gente vai obter o resultado, o milagre, aleluia, glória a Deus. O Elias chega na casa da viúva, ela tinha uma necessidade, a viúva de Serepta. O Elias libera uma palavra, porque ela disse: eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolinho para esperar a morte. O Elias disse assim: faz como você disse, é a palavra de Deus, mas antes faça um bolinho para mim. Era a palavra. A palavra esperava uma resposta de fé, e ela respondeu. Essa mulher maluca, ela fez mesmo o bolinho para o profeta primeiro, antes de fazer para ela e para o filho dela. Que loucura, não é? Ela respondeu com fé, ela respondeu a palavra, e quando ela respondeu com fé, a Bíblia diz que da botija o azeite jamais acabou, e da panela a farinha jamais cessou. Quem está me entendendo? Por que ela obteve o milagre da multiplicação? Porque ela estava cheia de fé. Por que ela estava cheia de fé? Porque ela recebeu uma palavra. Por que a pessoa está desanimando? Por que a pessoa não acredita? Porque a pessoa está desistindo de tudo, gente, e está querendo receber um passe mágico na igreja, uma reza brava. Porque irmãos, nós abandonamos a palavra. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu vou avançar aqui porque o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Vou passar para o terceiro aqui. Mas em primeiro lugar, a palavra fluía. Volte para a sua Bíblia e volte para a vida de oração. Começa por você, papai. Começa por você, mamãe. Começa por você, dono da empresa, líder. Começa por você, líder de célula. E você vai ver a palavra fluindo na sua casa, na sua empresa, na sua célula. As pessoas vão mudar, porque o que nos transforma é a palavra. Em segundo lugar, você vai ver crescimento. Irmão, você vai ver crescimento. Você vai ver multiplicação. Amém, queridos? Em nome de Jesus, você vai ver multiplicação. Também em todas as áreas, serve para todas as áreas, funciona. Como eu disse, os princípios de Deus funcionam em todos os lugares. Terceiro lugar, muitíssimos sacerdotes
obedeciam à fé. Eu creio que Deus falou também muito forte no meu coração sobre isso. Essa coisa de sacerdotes obedecerem à fé, sabe o que significa para mim? Significa o seguinte, gente: pessoas, os sacerdotes representavam aqueles que sabiam tudo, não é? E ao mesmo tempo não sabiam nada de Deus. Quer dizer, eles estavam olhando, mas não estavam vendo. Está olhando, mas não vê. Lê a Bíblia, mas não entende o que Deus está dizendo. Entende? Os caras sabiam a teoria. Se o cara era sacerdote, ele passou num seminário top lá de Israel, ele foi aluno do Gamaliel, ou sei lá o quê, igual o apóstolo Paulo. Mas esses caras estavam cegos. Então, irmãos, quando a gente começa, quando a gente volta para a palavra de Deus, sabe o que é que vai acontecer? Vai cair as escamas dos olhos. Olha o que diz 1 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a pessoa está lá, ela está ali. Então, para mim, esses sacerdotes que começaram a converter são aquelas pessoas, irmão, que estão aí perto da gente, tempão, a gente fala com eles, às vezes são parentes nossos, que a gente compartilha a palavra de Deus com eles, irmão, e parece que tem uma escama nos olhos do sujeito. Lembra do apóstolo Paulo, quando ele foi alcançado pelo Ananias? A Bíblia diz que o Ananias, quando colocou a mão na cabeça do Saulo de Tarso, que era o cara era faixa preta de Bíblia, não é? Quando o Ananias colocou a mão na cabeça do Saulo, a Bíblia diz que caíram dos seus olhos como o quê? Escamas. É isso. E é isso, é uma cura de uma cegueira que vai acontecer quando a gente começar a se dedicar à palavra de Deus. Caíram as escamas. Amém, queridos? Eu quero ler um texto de Isaías 8:19, que diz assim, olha, 8:19 em diante, só anote para você ler em casa, porque eu vou ler na tradução a mensagem. Ele diz assim, olha: quando alguém disser a você, tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam o além. Por que não buscar o auxílio do mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Diga a eles, não, vamos estudar as Escrituras. Os caras estão desesperados para resolver um problema, se você for ler o contexto, não é? Um momento muito difícil da vida de Israel, e eles estão correndo para todo lado, e o Isaías está dizendo assim, gente, a solução para o problema de vocês está nas Escrituras. Diga não para todas essas ideias que estão dando para você sair disso daí. Diga não. E vamos estudar as Escrituras. Olha só o que ele diz: os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo o que aparece. E quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam a Deus. Olham numa direção e na outra, para cima e para baixo, e para todos os lados, e não enxergam nada, só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada. Entende? Então, irmãos, a solução, onde é que está a solução? Na palavra. Onde é que está a solução? Na sua vida de oração. Amém, queridos? É lá. Hoje eu estava orando por vocês antes do culto, e veio assim um pensamento, é Deus falando comigo, que quando eu falei, Senhor, como é que eu tiro eles de lá? Como é que eu faço? Como é que eu tiro eles de lá? Porque eles não leem a Bíblia, eles não oram, como é que eu faço? Aí eu tive quase que foi uma visão, mas era assim um pensamento muito forte, que o anjo segurou o Ló pela mão, porque o Ló não conseguia sair de Sodoma, e o Ló ficou ali, não é, preocupado com que ele ia perder, a casa linda que ele construiu, preocupado. E o anjo disse, cara, corre, porque isso vai ser destruído, vamos. E o cara lá, peraí, amanhã eu começo o meu TSD, amanhã eu começo a ler a Bíblia, peraí, cara, tem que ser agora.
quando o anjo viu que o Ló não ia, ele pegou o Ló pela mão, pã, e correu com ele. Irmãos, a ordem de Deus era para que ele subisse para um monte, não é? Não pare nas campinas onde você caiu, porque aquele lugar, a Campina do Jordão, foi onde ele viu e disse: o Abraão mandou ele escolher, lembra? O que você quer? Se você for para um lugar, eu vou para o outro. O que você quer? Aí ele olhou para a Campina do Jordão e se apaixonou. E o final da Campina era Sodoma. Foi seduzido pelo mundo. Irmão, tem um monte de gente seduzida pelo mundo. Aí ele foi parar em Sodoma. E agora que o anjo está tirando ele, o anjo fala assim: não pare na Campina, corra para o monte. Aí ele foi. Mas quando ele chegou, depois que ele passou a Campina, muitos até saem da Campina, muitos até saem de Sodoma, escuta bem, saem de Sodoma, passam da Campina, mas não chegam no monte, porque o Ló, ele falou assim: o monte é muito longe, o monte é muito difícil, eu tenho medo que alguém me mate lá. Eu posso ficar aqui no meio do caminho, nas cavernas? Não é, irmãos? E ele ficou ali, onde ele foi abusado sexualmente pelas próprias filhas, e gerou 2 povos malditos, os amonitas e os moabitas. Eu falei: meu Deus, o cara sai do Egito, o cara sai, né, ou Sodoma, atravessa, ele consegue passar das campinas, ou seja, ele não volta mais ali onde ele caiu antes. Mas em vez dele subir para o monte, para uma vida de... Monte fala de palavra de Deus e oração, gente. Monte fala da gente buscar intimidade com Deus na Bíblia, pode ver. Em vez dele subir para o monte, eu vou ficar aqui na caverna. E lá na caverna, não é? Ele foi pego. Amém, queridos? Vamos subir no monte, gente. Vamos mudar a nossa vida. Amém? E por último, né? Então eu falei essas coisas que aconteceram na igreja. A palavra começou a fluir. Houve uma multiplicação. E até aquelas pessoas cegas, que sabem a verdade, mas não se convertem, começaram a converter os sacerdotes. Isso vai acontecer na nossa vida, como eu disse, na igreja, na casa, no trabalho. Agora escuta bem, eu quero terminar isso aqui fazendo um desafio prático para vocês. Vocês ainda estão aqui comigo ou já foram embora? Qual que é o desafio prático, pastor? Qual que é o tema da palavra? Quem lembra? Uma questão de prioridade. Tudo aquilo que estava acontecendo na igreja era uma questão de prioridade. Eles trocaram a prioridade. Eles não estavam errados. Eles não estavam fazendo algo pecaminoso, mas eles tinham trocado a prioridade. Então, qual que é o desafio prático? O desafio prático está baseado no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos decorar esse versículo bem forte. Ensina-me, fala assim: ensina-me. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Só vocês agora, bem forte. Irmãos, está aqui. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Se vocês perderam alguma coisa aqui, eu vou ficar triste, mas não perca o desafio. O desafio é o seguinte: qual que é a solução então, pastor? Entendi. Eu estou perdendo o melhor de Deus, eu estou perdendo a multiplicação. Na minha casa a palavra não flui, na minha vida a palavra não flui, parece que tem um bloqueio, não é? Eu estou perdendo o melhor de Deus. Beleza, então como que eu saio dessa? Como que eu saio? Prioridade. É prioridade. Então veja bem, como que eu estou gastando essa palavra aqui, ó? Ajuda-nos a contar os nossos dias. Essa palavra contar no hebraico é gastar, como se fosse gastar dinheiro. Então é a mesma coisa assim, ó, eu ajudar uma pessoa a gastar o dinheiro dela, porque se ela começar a gastar o dinheiro dela de uma forma errada, por exemplo, se ela trocar prioridade, não é? Ela recebeu o salário dela, em vez dela comprar, não é, a comida, pagar as contas, a luz, não sei o que lá e tal, e aí ela troca o celular, trocou a prioridade. Ela gastou errado, o que vai acontecer com ela? Ela vai se endividar. E na vida, e no tempo é a mesma coisa, gente. Se eu não souber gastar os meus dias, escuta, eu não vou ter tempo
para a coisa mais importante da minha vida, que é o meu relacionamento com a palavra e com a vida de oração. Quem está me entendendo? Irmãos, e como que nós estamos gastando nosso tempo? Essa que é a questão aqui hoje. Alguém falou assim para mim, eu já ouvi tanto isso. Irmãos, e por tanto tempo eu fiquei calado. Não é? Mas eu já ouvi isso aqui, ó. Pastor, o senhor fala aí de ler a Bíblia, de TSD, porque é fácil para o senhor. O senhor vive para isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora hoje é o dia da revelação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Para eu pregar uma palavra dessa, só a minha família que sabe o quanto de tempo eu estudei para ensinar isso para vocês. Eu sou um professor, eu trabalho. Os caras falam assim para mim, pastor, como que Deus fala muito com o senhor, né? E o senhor vem pregar. Ele fala, mas eu estudo antes para ele falar, para ele revelar, eu tenho que estudar. Então eu estudo, eu pesquiso, irmãos, são horas todos os dias. Eu pulo 5 horas da manhã e até 9 da manhã eu não atendo o telefone, só se for o caso de urgência mesmo, porque eu fico estudando a palavra de Deus. Aí, o Senhor me revela, sim, mas é porque eu estudo, então eu sou professor. Não é? Porque pastor não trabalha, mano. Pastor não, só prega. O Espírito Santo vem aí, churi, aí entrou. Irmão, isso é encosto. O pregador tem que estudar. Eu aprendi cedo que pregadores são leitores. Irmão, pode ter alguém que leia mais do que eu aqui, pode ter, não é? Mas eu leio muito. Eu gasto muito tempo com isso. Então eu estou trabalhando. Quer ver uma coisa? Irmãos, outra coisa que eu invisto muito tempo, e eu amo fazer isso, é aconselhar pessoas, aconselhar casais, famílias que estão sendo destruídas. Então, eu também sou psicólogo, não é? E são horas nisso, são horas. Se eu fosse, olha, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que eu descobri? O meu tempo é muito apertado. Meu tempo é muito apertado. Muito apertado, porque são horas de estudo, são horas aconselhando pessoas, não é? Tem as igrejas, não é, que eu tenho que dar assistência em volta, né, as nossas igrejas. Eu preciso, eu creio que Deus tem me chamado para eu pregar para essas igrejas, não é? De fora da nossa igreja, para ajudar esses irmãos. Eu faço muito isso, gasto muito tempo. Por que eu estou te falando isso? Porque, irmão, não é verdade que você precisa não fazer nada para ler a Bíblia. Não é verdade. Isso é mentira do diabo. Eu faço muito. Eu gasto muito tempo. Quem está me entendendo? Não é? E ainda sou office boy de vez em quando, né? Porque a gente foi para Ceutins essa semana para resolver um assunto lá, só eu que podia assinar. Meu irmão, a gente passou a manhã inteira lá. Então, eu gasto muito tempo também, não é? Com construção, com não sei o quê. Agora, veja bem, eu tenho tomado umas decisões, não é? Por exemplo, quando eu viajo, que eu fico no hotel, eu estou sozinho, eu tomo o Espírito Santo como minha testemunha, só Ele que pode dizer que eu estou falando a verdade. Irmãos, eu não ligo a televisão. Porque eu acho que está errado a televisão? Não, não acho. Mas não era errado cuidar das viúvas, quem está me entendendo? Não é errado, mas eu sei que se eu ficar ali, irmão, vai embora o meu tempo. Eu vou ver um jornal, daqui a pouco eu vejo o outro, e daqui a pouco eu vejo o outro. Irmão, e foi embora meu tempo. Um tempo que eu poderia, já que é um tempo curto, que eu poderia estar usando para aquilo que é fundamental, para a igreja que eu lidero, para a família que eu lidero. Amém, queridos? Que é o meu relacionamento com a palavra e com a oração. Não é? Eu não tenho Facebook. E não tenho Facebook também porque, pastor, porque tem um capeta no Facebook? Não. Não tem. Eu acho que não tem. Não, estou brincando. Não tem, não. Aí o cara colocou alguma coisa lá, uma grande novidade, porque ele está esperando que não sei quantos curtam. E aí só um pouquinho de gente que curte. Aí ele fica com raiva, porque além do pessoal não curtir, ainda teve um que foi criticar. Agora ele vai revidar o que foi criticado e ele vai passar hora naquela bobagem. Irmão, a questão não é que nós não temos tempo. A questão é que o tempo que a gente tem, a gente está jogando fora. Quem está me entendendo? Estamos jogando fora. Essa coisa do WhatsApp mesmo. Eu tenho 2 grupos, um eu sou obrigado, que é o do pastor Genildo. Eu tenho que estar lá. Já pedi para ele, chefe, me libera desse grupo. Aí ele, não pode, tem que ficar. Tá bom, então eu fico. Aí eu tenho o meu aqui, dos áreas. Irmão, eu vou confessar um pecado agora para vocês. Eu tenho que confessar. Os outros grupos,
eu silencio. Eu coloco lá, 1 mês em silêncio. Aí de vez em quando eu apareço lá, quando acaba o mês eu esqueço. Aí toca uma mensagem. Eu vejo lá que estão conversando, eu dou um legalzinho. E silencio de novo. Porque, meu irmão, pelo amor de Deus, tem uma pedra grande para eu colocar dentro do meu coração, que é a palavra de Deus. E eu não tenho todo o tempo, não tenho, meu tempo é curto. Quem está me entendendo? Então, gente, é uma escolha que nós temos que fazer hoje à noite. Ensina-nos a gastar o nosso tempo. Não é? A pessoa quer a bênção, quer um milagre. Mas, meu irmão, olha só a vida que o sujeito vive. Não é? E vou te falar mais uma coisa. O cara lê a Bíblia. Irmãos, eu vou treinando isso com os meus filhos, não é? Às vezes eu vejo, eu pergunto, o que é que vocês estão lendo? Estão lendo, tá, beleza. Foi o que Deus falou contigo? Não sei e tal. Não ficou nada. Leu rapidão, não leu, não meditou. Mas, meu irmão, conta um filme do pé à cabeça, sem errar nada. Ou seja, o filme ficou, mas a palavra não ficou. Gente, nós temos que fazer uma decisão hoje aqui. Amém, queridos? Se nós decidirmos isso, eu te garanto. Eu não estou aqui como um pregador, estou aqui como um profeta, porque eu creio que Deus falou no meu coração hoje. Sobre isso, que a solução para eles é a palavra. Que se eles fizerem uma revisão na agenda deles, eles vão encontrar tempo para ler a Bíblia deles e para orar. E vão começar a ver os milagres de Deus na vida deles. Amém, querido? Né? Quer ver essa coisa, né, eu uso muito, uma coisa que eu uso muito o YouTube. Porque eu assisto muito a pregações. Eu gosto muito do Charles Spurgeon, não é? Mas aí, para mim também tem a tentação. Aí vem lá do lado, né? Aqueles convites, tipo assim, William Bonner quer voltar com Fátima Bernardes. Sério. E aí, eu gosto deles, eu acho que eles são uma referência boa no país, né? E aí me dá uma compaixão. Aí eu quero, mas se eu for lá, aí eu vou descobrir qual é o pivô da separação. E aí vai ter uma entrevista com o pivô da separação. E aí, rapaz, e a pessoa vai embarcando por umas paradas. Daqui a pouco foi 1h30 de tempo jogado fora. Não é verdade? Então, irmão, cria esse hábito. Aí o que é que eu faço? Eu clico do ladinho ali, pá, sem interesse. Por mais que eu quero, né? Porque não sei o quê. O Lula vai matar o Moro. Aí me dá uma vontade de saber o que é que ele quer fazer. Aí depois vem assim uma vozinha dentro de mim, esse cachorro morto, já morreu. Vai ficar mexendo com esse cachorro morto. Aí eu, sem interesse, cachorro morto. Gente, nós precisamos aprender a gastar o nosso tempo. O que é que está te tirando da palavra de Deus, gente? O que é que está te tirando da vida de oração? É por isso que está faltando multiplicação. E quando eu falo multiplicação, não é só de célula, não é? É por isso que a palavra não flui. Porque está faltando meditação. É por isso que as pessoas que passam na sua vida nunca recebem, nunca aceitam, nunca concordam. Os filhos estão tudo com aquelas escamas nos olhos, não consegue ver, porque não tem poder na palavra e na oração. É fácil o diagnóstico. Aí, traz para rezar, para benzer. Não funciona, gente. Não funciona. Eu tenho que te dizer que não funciona. Quem está me entendendo?